Esse período de pandemia dificultou bastante o trabalho de várias instituições aqui da nossa região, principalmente em relação aos eventos que são feitos para arrecadar recursos. E com isso aí eles pensam em novas alternativas nesse período para poder se manter. Esse é o caso da nossa casa, que atende crianças e adolescentes aqui na nossa cidade. Para saber um pouquinho mais dessa ação virtual que vai acontecer, que está acontecendo, eu converso agora com o Ismael, que é o captador de recursos. Ismael, bom dia, tudo bem? Conta pra gente então como que vai funcionar agora esse pedágio virtual. Bom dia, Manuela, bom dia ao pessoal da RTV. O pedágio solidário, ele, na verdade, nós sempre fizemos o pedágio presencial, né, nas ruas da cidade, nos semáforos, uma vez ao ano. E esse ano, por conta da pandemia, o que nós tivemos foi um constante adiamento por conta das condições que nós tínhamos. E por último, agora, com essa segunda onda da pandemia, nós acabamos achando por bem, junto com as autoridades, não ter o pedágio solidário. E aí nós pensamos, como é que nós vamos fazer então o nosso pedágio, já que é um momento muito importante para a nossa casa, porque é um recurso que entra e que a instituição conta com esse recurso. Então surgiu a ideia de nós fazermos um pedágio virtual. É o pedágio solidário de Natal, mas ele está sendo feito totalmente virtual, né? E essa ideia, na verdade, foi para que as pessoas pudessem fazer sem risco, né, de contaminação. Nós não colocaríamos então os nossos voluntários em risco e nem as pessoas que são nossos doadores em risco. E aí surgiu essa ideia que foi bem bacana, está sendo bem aceita, e é importante que a gente divulgue para que as pessoas possam participar então desse pedágio. Legal, então onde que o pessoal pode ter acesso ao link para contribuir com o pedágio virtual? Então, nós colocamos o link no Instagram da nossa casa, né? A nossa casa, o Instagram é Nossa Casa Criciúma.org, né? Você acessa lá no perfil, lá na bio, tem um link que clicando lá você já vai para o site chamado Vaquinha Virtual. E aí as doações podem ser feitas em cartão de crédito e também em boleto bancário com um valor mínimo de R$25, e aí o valor que a pessoa puder contribuir a mais do que esses R$25 fica à disposição da pessoa. Perfeito, então o link está lá na biografia do Instagram da nossa casa. E Ismael, para o pessoal também conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que é feito, né, entender o trabalho como um todo também, vou pedir para você explicar como que está sendo o trabalho da nossa casa, principalmente agora nesse período, né, esse ano praticamente inteiro teve essa dificuldade, mas qual é o balanço, como que dá para falar sobre o trabalho como um todo? Então, Emanuela, a nossa casa é uma instituição que tem aqui na cidade, atendendo não só a cidade de Criciúma, mas também algumas cidades do entorno aqui da nossa cidade de Criciúma. É uma instituição que já está há 21 anos atendendo crianças e adolescentes. Na verdade, a nossa casa ela é aquele último momento, digamos assim, para a criança. Uma criança em situação de vulnerabilidade, uma criança que sofreu violação dos seus direitos, que não há mais condições em que ela fique na família. Esgotaram-se todas as possibilidades de fazer isso, então ela é retirada da família, muitas vezes temporariamente, outras vezes de forma definitiva, né? Então a família é acompanhada, avaliada para ver se há possibilidade do retorno da criança a essa família, ou muitas vezes o que acontece é o encaminhamento, então, quando o juiz assim determina, né, para que ela vá então para a adoção. E aí nesse momento então ela realmente é destituída da família, e aí o caminho dela então é para uma nova adoção. Muitas vezes há uma dificuldade muito grande, né, das crianças serem adotadas, porque essa adoção ela tem que ser feita de uma forma muito responsável, né? Porque muitas vezes são crianças que são retiradas das suas famílias, mas são crianças que têm não só uma criança, mas o seu irmão, a sua irmã, e isso acaba muitas vezes dificultando, são crianças maiores, né? Então nós temos vários projetos, nós temos, por exemplo, Padrinho Solidário, que é uma forma de haver um envolvimento então da comunidade apadrinhando uma criança, né, e podendo dar a ela não só uma condição financeira, mas emocional, de afetividade. Temos vários projetos na nossa casa e as crianças ficam lá então nesse momento que seria assim o momento mais difícil, né, na vida de uma criança. Imagina, uma infância violada é uma infância que muitas vezes a repercussão disso, né, as consequências disso vai se levar para a vida inteira,
né? É difícil superar essas condições dessas crianças. Então, por conta disso, o trabalho da nossa casa ele é essencial, conta com profissionais da psicologia, assistentes sociais, pedagogos, que tentam fazer com que essa criança, nessas condições, tenha as melhores possibilidades possíveis, numa situação tão difícil para uma criança. E como o próprio nome diz, né, Ismael, nossa casa é uma casa. As crianças ficam lá, dormem lá, e como que é? Só para falar assim, o dia a dia, elas têm alimentação, por isso que é importante o pessoal contribuir também, porque tem alimentação, energia, água, é uma casa normal também, que elas precisam viver e ter qualidade de vida lá nesse que é um momento muito difícil, como você acabou de falar, né? Isso, tem todas as despesas, né, dos funcionários, desde cozinheiro, né, os educadores que cuidam das crianças, os profissionais técnicos, né, como psicólogo, assistente social, a coordenação. Então, há sim as despesas, né, que são cotidianas, são diárias. E quando chega em dezembro, a gente sabe que tem aquelas despesas a mais, inclusive, que são os 13º, férias e tudo mais. Isso, para uma instituição que vive de recursos, né, que muitos desses recursos são de doação, o pedágio acabava sendo um momento muito importante para a instituição. Por isso, a necessidade de nós fazermos, então, esse pedágio virtual. A instituição, ela tem que ser, como você mesmo disse, como uma casa para as crianças, né? Ela precisa ter, digamos assim, a característica de uma casa. Então, ela precisa funcionar como uma casa para que as crianças se percebam em casa. Elas não estão em casa, elas são crianças retiradas das suas famílias, né, por situações muitas vezes de violência, e que dar a elas um lar, né, nas condições possíveis que é a nossa casa, digamos assim, é fundamental. Então a gente tenta fazer com que seja mais próximo de uma casa de fato, mais próximo de um lar de fato. E as crianças que são atendidas pela nossa casa, por exemplo, é de que idade até que idade, Ismael? Então, as crianças são atendidas, a nossa casa ela pode atender meninos até 12 anos, depois eles são encaminhados para outra instituição, e meninas até 18 anos. Né? Há uma diferenciação aqui em relação a meninos e meninas, que quando chega uma idade, os meninos acabam sendo encaminhados para uma outra instituição. Nesse momento, muitas vezes, acaba sendo às vezes difícil também para a criança, né? Porque às vezes são irmãos, né? E tem que se separar, são questões assim bem delicadas. Então, esse cuidado com essas crianças, né, é muito importante, e os profissionais acabam fazendo isso. Eles são treinados, capacitados para fazer isso, tem cursos, né? São orientados, então, o tempo todo para que possam oferecer essas condições para as crianças. Hoje, a capacidade da nossa casa é de 20 crianças, né? Mas às vezes tem um pouco menos, às vezes nós estamos nesse limite, mas a ideia nossa é ampliar ainda a capacidade para mais crianças, porque a realidade nossa, social aqui da região, é de muitas situações assim. Sim, e eu até pedi para o Ismael explicar um pouquinho sobre o trabalho, até para você entender, né, a importância de contribuir com esse trabalho, que esse ano está sendo um desafio para todo mundo. Como ele falou, são crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, então é importante cada um fazer a sua contribuição. Ismael, além da vaquinha virtual, também, quem quiser contribuir com algum item também, ou fazer alguma doação, uma outra doação, pode entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato com a nossa casa, né, para todas as doações. Nós recebemos e somos muito gratos. Nós precisamos de doações de alimento, né? Agora nós estamos aí na época de Natal, doações de brinquedo para as crianças. Então, quem tem esse sentido, né, de solidariedade, que eu acho que é extremamente importante, nessa época do ano isso fica muito mais forte em nós, mas a solidariedade ela precisa ser feita durante todo o ano, mas claro que nesse momento as pessoas ficam um pouco mais sensíveis, né? Se foi difícil para todo mundo, imagina para as crianças numa condição de uma condição, na verdade, psicológica, às vezes muito afetadas por tudo que aconteceu com elas. Então todas as doações são muito bem-vindas. A gente vai deixar aqui o número de telefone para vocês poderem doar, né? E também o nosso Instagram para participarem então dessa vaquinha solidária, né? Esse pedágio de Natal, esse pedágio solidário de Natal, para que as pessoas possam nos ajudar. Perfeito, então Ismael, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Então tá aí o telefone, o Instagram para você ir lá, clicar no link da vaquinha, poder contribuir ou entrar em contato também com a nossa casa para fazer uma doação e contribuir com esse trabalho tão importante que é feito aqui na nossa cidade.